O Manhã Total abre espaço mais uma vez para que você, né, que ainda tem muitas dúvidas sobre como ficam as relações de trabalho nesses dias de muitas incertezas, possa trazer um pouco de clareza, porque todo dia está mudando, gente. Então, a gente tem que acompanhar e ir tirando as dúvidas na medida do possível. Então, nós convidamos a advogada especialista também em Direito do Trabalho, a Tami Oliveira, que está conosco. E você pode participar pelo 99897.000. Eu vou buscando aqui as perguntas na medida do possível para trazer para a Tami. Tami, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você, Vocês Mônica, também estão nessa luta aí para entender como é que vai ficar. E ontem nós tivemos aí a medida provisória que mudou também um ponto dela mudou. Eu queria que você explicasse rapidamente para as pessoas o que está valendo segundo essa medida provisória. Principalmente para os nossos amigos que trabalham com carteira assinada, os autônomos, o que foi definido entre os mais importantes. Então, o governo federal ele trouxe algumas possibilidades para tentar regular esse momento de incerteza. Ele regulamentou ainda de forma, como eu disse, instável. A gente não sabe como que a MP vai ficar, se ela vai se converter em lei. Tem todo um processo legislativo que nós precisamos observar. Mas ele trouxe a possibilidade do teletrabalho, que acho que é uma opção bem legal, viu, Mônica? De realmente direcionar os seus empregados ou parte dos seus empregados que exercem uma atividade compatível com atividades feitas em casa para trabalhar em casa. Tem também antecipação de férias, tem antecipação de férias coletivas, antecipação de feriados. A gente pode antecipar todos os feriados e trazer, fazendo um banco de horas negativo também, que é uma possibilidade bem bacana. E basicamente seria isso, assim, ele trouxe essas 4 maiores possibilidades. Suspendeu ontem à tarde, aí, pelo Twitter, a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. À noite saiu a MP 928, que revogou essa parte do artigo 18 do 927. Então, aquela possibilidade que causou muito alarde na internet, que todo mundo protestou, já não está valendo. Que é a suspensão do contrato por 4 meses. Isso não está valendo mais, do contrato de trabalho. Vai agora para o Congresso, né, o processo legislativo. As 2 MPs seguem para o Congresso para ver qual que é a opinião do Legislativo que vai definir. Inclusive, ele pode, sim, aprovar o primeiro texto. Deixa eu trazer algumas perguntas do nosso público que está assim, bem preocupada. Uma amiga nossa quer saber o seguinte: ela alugou uma casa para comércio e ainda não tem 30 dias, foi pela imobiliária. E a gente não pode abrir as portas agora, depende das vendas para pagar o aluguel. Gostaria de saber como ter uma carência para pagar esse aluguel durante a pandemia. Como é que fica essa relação? Isso aí ela vai ter que ver, é uma relação comercial. Comercial, né? Exatamente. Mas, assim, pode tentar negociar com o locador, né? Tentar fazer uma negociação mesmo. E, assim, o que a gente tem vendo é que está todo mundo se solidarizando, está todo mundo abrindo margem para possibilidades de renegociação, alteração de prazo, diminuição do percentual de juros. Então, isso ela vai ter que realmente ver com o locador. A Thaís de Tuiutaba, ela é operadora de caixa, está trabalhando no momento, porém ela faz parte do grupo de risco, porque ela principalmente tem hipertensão. Tem direito a afastamento, mesmo estando bem de saúde? Tem. Ela não precisa, se ela está no grupo de risco, aí tanto a MP como a lei, que foi a 13979, ela traz o afastamento para evitar realmente o contágio. Então, a intenção é preventiva, Mônica. Então, ela tem direito, ela não precisa do atestado médico, porque a recomendação é não ir para os hospitais. Exatamente. Então, ela pode... E nessa MP de domingo, tem inclusive a possibilidade de antecipação de férias de forma prioritária às pessoas do grupo de risco. Tem aqui a Cláudia de Uberaba. Ela trabalha, no caso é autônoma, trabalha com vans escolares. Ela pagou esse mês e não sabe como é que vai continuar pagando. Não, ela não é autônoma. Como é que fica essa relação aí também, né? Ela paga a van, pagou esse mês e no próximo mês. Bom senso e conversa, né? Então, ela realmente vai ter que negociar. E é muita conversa, muito diálogo, Mônica. Nesse momento, nós vamos reaprender a conversar. Com certeza. Deixa-me ver aqui. Olha, Jay, nós estamos falando de relações trabalhistas nesse momento, tá? Eu vou trazer outro profissional para a gente poder falar do direito do consumidor. Peraí, deixa eu abrir aqui a pergunta. A Cláudia quer saber o seguinte: nos meses de suspensão de trabalho, será refletido no 13º e férias?
Então, a suspensão não passou, né? Então não vai ter essa possibilidade. Ainda não saiu nenhuma autorização do empregador suspender definitivamente o contrato. Então não tem suspensão de contrato, por enquanto. Tá? Então, as possibilidades realmente ou seria férias, ou seria um banco de horas, onde o empregado fica em casa gerando um banco mesmo dessas horas negativas para futuramente compensar. A gente tem os microempreendedores individuais que acompanham Manhã Total também. A Vânia pergunta, terá alguma ajuda para os MEIs? Tá todo mundo esperando, né, Mônica? Ainda não tem nada muito assim definido, né? Não, ainda não. Indícios de que o BNDES vai realmente injetar dinheiro nos microempreendedores, mas ainda não tem nada autorizado e nada oficial. Como é que fica a situação dos trabalhadores rurais? Porque eles vivem ali, né? Plantam e comercializam os seus produtos em feiras. Como é que faz para eles? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Pegam a gente de calça curta aqui também. A Constituição garante direitos iguais. A SMP, ela autorizou a negociação via acordo individual de forma prioritária. Então, o patrão e o empregado vão ter que conversar, às vezes, e legitimando, inclusive, a retirada dos sindicatos, desde que seja preservado os direitos da Constituição. E lá na Constituição, o rural, ele é equiparado, ele tem os mesmos direitos do que o urbano. Então, ele, infelizmente, ele vai ter que se reinventar. Infelizmente vai parar, Mônica. Tem que parar, né? Tem que ficar em casa, tem que... É um trabalho muito agressivo, geralmente, né, para a saúde do empregado. Então, assim, eles vão ter que esperar e verificar com o próprio empregador, se não forem eles próprios, os donos, como que vai ficar a situação. E aí eles também têm direito às férias, eles também têm direito a bancos de hora com controle de jornada. O que não vai dar, no caso, é o teletrabalho, porque é incompatível. Olha só, a Jéssica do São Jorge começou a trabalhar no dia 6 de março. Está no período de experiência. E a empresa a colocou no grupo que está de quarentena, ou seja, afastou os funcionários, né? Corre o risco de ser mandado embora? É uma preocupação que a maioria dos trabalhadores, neste momento, tem de ser demitido. E não existe garantia de não ser, infelizmente, Mônica. Já tem previsões bem pessimistas de várias demissões coletivas em massa. E a gente sabe que o contrato de experiência ele é um contrato a termo. Então, assim, muito provavelmente, a força maior que está dentro dessa relação de trabalho pode sim vir antecipar essa rescisão. Eu vou te dar uma dica. Eu acho que nesse momento, inclusive lá na página do Facebook, a gente está com cursos. Né? Várias instituições e entidades abriram aí links para você se qualificar, para você fazer curso nesse período de quarentena. E é uma outra situação também que a gente tem que conversar, porque a gente vai ter que se reinventar. Então faça esses cursos, vai lá na nossa página, tá? Vai se qualificando aí, em vez de ficar ruminando essas ideias. Olha a saúde mental. Sou hipertenso, tenho direito de afastamento. Qual procedimento devo tomar? Ele tem direito e qual procedimento ele deve tomar? Ele tem que fazer o requerimento para o empregador. E o empregador vai afastá-lo das atividades. Ele não tem direito de afastar da atividade propriamente dita. Ele pode ir fazer um teletrabalho dentro da sua casa, porque tem que continuar trabalhando. O que as pessoas não estão entendendo e estão fazendo uma certa confusão, Mônica, é que o teletrabalho, que vai ser realmente a salvação de acho que quase 80% dos vínculos, ele é o trabalho só que em casa. É o home office. É o home office. Então, ainda que hipertensa, ela pode ser direcionada para o teletrabalho, ela pode, né, receber férias e tudo isso, de maneira a tentar preservar o vínculo de emprego. Muito bem. Então, ela tem que fazer a requisição mesmo para o empregado. E assim, home office, você trabalha e você tem que apresentar os resultados também, né? Sim, isso, exatamente. E fica, como você falou, é ter que se reinventar. Porque o home office não precisa ter a jornada controlada, é uma faculdade do empregador. Se ele opta por fazer esse controle de jornada, Mônica, ele vai ter que, consequentemente, pagar hora extra, adicional noturno. Então, a lei faculta o não controle, mas é lícito você controlar a entrega de resultados, atividades. Então, o líder, o gestor desses empregados, eles vão ter que se reinventar para tentar manter uma atividade mais próxima, para não se distanciar do empregado. São muitas perguntas chegando, eu vou pedir paciência para vocês, para que eu possa compilar aqui e trazer para a nossa advogada, especialista em Direito do Trabalho, a Tâmia Oliveira. Ana Flávia é autônoma. Também imagina a situação aqui.
E ela diz o seguinte: Mônica, estou desesperada porque as contas não param. É uma questão também de direito do consumidor, mas também vai ter que haver muita negociação, não é? Infelizmente agora tentar calcular, se planejar, tem que ter, né, um planejamento financeiro e infelizmente ver com o próprio credor, né? Mônica, o restaurante fechou por tempo determinado e o encarregado não disse como os funcionários vão receber. Gostaria de saber se, nesse caso, nessa situação, fechou. O pagamento dos funcionários, ele é feito de forma normal ou pode haver acordo? Como é que fica nesse tipo de situação? Deveria ser normal, mas eles podem sim fazer uma negociação, tanto individual, empregado com empregado, quanto com a presença do sindicato, que seria um acordo coletivo, para tentar parcelar, diminuir jornada com correspondente diminuição salarial. Tudo isso vai poder ser negociado. É realmente um momento de diálogo, é um momento de se estabelecer novas condições de trabalho dentro de um contrato já existente, a partir dos aditivos que a gente fala, para tentar salvar realmente o vínculo, a empresa e o sustento do empregado. Estamos todos no mesmo barco, né? Muitos professores da rede pública, professores da rede particular estão muito preocupados também justamente por isso. As escolas estão fechadas. A gente tem alguma recomendação, o que eles podem fazer? Vão receber, não vão receber? Provavelmente vai ser antecipada as férias, porque quando voltar desse período de isolamento, as próprias crianças não vão ter aquelas férias, né, do meio do ano. Então, provavelmente vai ser essa antecipação das férias, com o recebimento do terço, do salário. A MP facultou o pagamento do terço constitucional, Mônica, lá em dezembro, junto com o 13º. Então, exatamente, você vai receber, o professor vai receber as férias agora, o salário dos dias trabalhados, vai verificar se o empregador vai optar, porque é uma faculdade, em fazer o pagamento do 13º e das férias, do terço, junto com o 13º. Então, infelizmente, vai ser realmente antecipação de férias, eu acredito. Tem uma amiga nossa, Luciana, diz que está afastada até o dia 31 de maio, só vai fazer perícia dia 4 de maio. Como faço? Eu aviso a empresa que minha perícia é dia 4 de maio e aguardo? Ela está afastada, né? Por algum problema, assim, de saúde. Eu acredito que a própria perícia vai ser redesignada também, porque os prazos, tanto processuais quanto administrativos, estão suspensos. O INSS também está com atendimento bem limitado, então eu acredito que essa perícia também vai ser redesignada. Uma outra pergunta também com relação à situação das profissionais que trabalham nos serviços domésticos, né? Essa nossa amiga pergunta: Mônica, eu dispensei a minha colaboradora por esta semana. E agora? Eu posso antecipar as férias da minha colaboradora a partir da semana que vem e depois pedir a compensação desta semana que ela vai ficar afastada? Então, é preciso fazer um acordo, no mínimo individual, Mônica. A gente recomenda que seja um acordo com o sindicato, mas quando não possível, no mínimo um acordo individual. E nesse acordo individual, ela pode instituir esse banco de horas, pegando esses dias que ela não trabalhou durante essa semana, computando para uma futura compensação. Então, ela vai gerando essas horas negativas durante essa semana. E é porque uma opção não exclui a outra. O empregador poderá fazer um banco de horas e antecipar as férias e antecipar os feriados. Tudo vai ser tentado realmente para possibilitar que se mantenha os vínculos, para evitar essas demissões em massa. Chegando na sexta, ela senta com a empregada doméstica dela, faz esse acordo, antecipa as férias da empregada, não sei se já tem o período aquisitivo, ela vai poder negociar o pagamento desse terço constitucional e verifica, né, se em 30 dias essa situação já se regularizou. Estamos de volta com você e agora a gente retoma o tema sobre a questão de como fica a situação do trabalhador, do autônomo. Eu estou aqui com a Tami Oliveira e ontem eu recebi uma pergunta, Tami. Eu vou pedir licença a vocês porque eu preciso ver aqui pelo meu celular. Eu recebi a pergunta de uma amiga nossa, a Cissa Santana. Mônica, quem não tem CNPJ ou registro, como é que fica essa situação, né? Eu não sei o que fazer, sou mãe solteira, pago aluguel, meus clientes baixaram as portas, o que eu faço?
Esse momento realmente tem que esperar, não tem muito o que fazer, como a gente tinha conversado. A gente está esperando o governo participar dessas despesas, assumir uma fração, porque os microempresários, eles estão de mãos atadas, alguns têm até empregados vinculados na folha deles e não sabem o que fazer, porque não podem abrir as portas, a roda não está girando e eles não, se não tiver um fluxo, né, um caixa, eles não vão suportar pelo período que estão, né, antecipando essa Eu acredito quarentena. que todos os dias virão novas normas, vamos dizer assim? Posso dizer assim, não né? deveria ser, mas a situação é específica, né, Mônica? Nunca a própria legislação trabalhista, ela não tem essas previsões. Nunca se imaginou que viria uma pandemia que teria que determinar fechamento, né, de tudo. A lei não abarca, mas tem que vir realmente um normativo para dar segurança jurídica para todas as partes dessa relação de trabalho e tentar ao máximo manter os vínculos de emprego para evitar a consequência das demissões, que seria aumento de violência. Nossa! Né? Sobrecarregamento do INSS, sobrecarregamento do... tudo. Quebra tudo. Deixa eu trazer aqui o marido da nossa amiga, ela não passou o nome dela, ele é motorista de caminhão, é hipertenso, pré-diabético, tem 55 anos. No caso dele, ele pode pedir afastamento, no caso se ele for terceirizado ou trabalhar para alguma empresa? Então, a gente já tinha falado, né? Ele vai ter que fazer essa requisição, vai ter que comprovar a sua situação. O caminhoneiro não tem como fazer home office, não tem como fazer trabalho remoto. Então, realmente, ou antecipa-se as férias, ou antecipa os feriados. Pode-se fazer esse banco de horas que eu já falei, mas vai ficar a negociação entre empregado e empregador. Mais pergunta que vem agora, nossa amiga foi demitida, ela tinha 6 anos de empresa e foi demitida. Isso é legal, ela é do grupo de risco, é asmática e hipertensa. Segundo ela foi demitida na época da pandemia. Tem algum direito? Ela vai ter as verbas rescisórias previstas. Infelizmente, se a dispensa foi sem justa causa, Mônica, e todas as verbas correspondentes foram pagas, ela não sendo estável, né, não tendo essa possibilidade de estabilidade, o empregador pode sim fazer essa rescisão do contrato de trabalho, pagando todas as verbas que ela tem direito nessa modalidade de ruptura. São muitas dúvidas, às vezes as pessoas estão chegando conosco agora. Elisângela de Tuiutaba. Mônica, ela chamou de patroa, né? A minha patroa me deu 15 dias de férias. E aí, quando eu retornar, eu recebo o mês, o restante dos dias? Como é que fica essa questão? Inclusive, que está na medida provisória, que é a questão da antecipação das férias. Isso, as férias, a medida provisória, ela teceu um pouco o prazo de pagamento das férias para dar um fôlego para o empregador, porque imagina-se que uma empresa vai conceder férias para 200 empregados. Então, não é mais o prazo de 2 dias das férias antes do gozo. Então, você terá até o 5º dia útil, subsequente ao mês de início do gozo das férias. Então, ela vai receber as férias no 5º dia útil depois. Então, se ela foi agora em março, em abril ela vai receber, podendo o terço constitucional ser pago junto com o 13º. E aí o salário ela vai receber só do mês que ela trabalhou, o mês de férias ela não recebe salário. A gente está com muitas dúvidas aqui em relação ao direito do consumidor, né? Fiquem tranquilos que a gente vai trazer um profissional, tá bom? Agora a gente está discutindo com a Tâmia a questão dessas relações trabalhistas, tá? Eu trabalho como doméstica tem um mês, não tenho carteira assinada, mas tenho colesterol alto e já tive começo de infarto. Devo ficar em casa ou não? E tenho um idoso em casa também. Então, a situação dela parece um pouco mais delicada porque ela não tem um vínculo reconhecido, né? Se ela se disse doméstica e não diarista, então presume-se que ela teria que ter a CTPS anotada. Então, já teríamos uma primeira invalidade. Ela não é obrigada a ficar, ela pode sim ficar em casa e depois pleitear todos os seus direitos, inclusive o reconhecimento do vínculo na Justiça do Trabalho. A nossa amiga que é diarista também, a faxineira, gostaria de saber se esses dias que estou em casa, a minha patroa é obrigada a me pagar o dia. No caso da diarista, também vai vir a questão de acordo? De não, conversa? A diarista realmente ela é uma relação de trabalho, mas ela não é uma relação de emprego. Então, ela tem menos direitos do que a doméstica. Ela provavelmente não terá direito, tá, Mônica? Porque realmente é uma prestação pelo serviço. Então, se o serviço não foi prestado, infelizmente,
O que ela pode fazer é uma negociação com a patroa para tentar, né, não ficar sem nada para sustento. Tudo é conversa, né? Nossa amiga de Uberaba está em andamento de rescisão de contrato. Aí a pessoa para a qual ela trabalha falou que queria voltar atrás e deixá-la contratada, mas sem salário. Isso, segundo as novas regras da MP, pode? Não pode mais, é como a gente falou, tinha a previsão da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, mas ela não, o presidente revogou, né, essa parte da MP. Não existe ainda, Mônica, nenhuma lei que possibilite a suspensão do salário. O que provavelmente o empregador pode fazer é, com o sindicato da categoria, fazer um acordo coletivo, tentando minimizar e reduzir jornada e correspondente diminuição salarial. Vamos ver se a gente consegue responder mais uma. Essa medida que o governo vai dar, acho que ela quis colocar aqui os R$200 aos autônomos, é verdade? Eu tinha lido sobre, inclusive, mas ainda não tem nada oficial. A gente precisa realmente esperar, verificar se vai ter realmente essa solidariedade de perda, na perda, né? Olha só, mais uma pergunta aqui em relação à questão de telemarketing. A minha esposa trabalha como atendente com 40 pessoas juntas. A CLT garante alguma forma das pessoas não trabalharem de forma aglomerada? Acho que a CLT traz isso? Ou não existe traz, essa né? previsão. Agora... Realmente, a CLT é muito antiga, Mônica, então assim, não tinha essa previsão. Mas existe a recomendação de, né, até distância mínima, higienização dos postos de trabalho, fornecimento de álcool em gel, treinamento, né, de higienização das mãos, uso de máscara para quem se sentir mais confortável. Todas essas medidas podem ser tomadas pelo empregador, que não vai poder parar a sua atividade. Tami Oliveira, advogada especialista no direito do trabalho, trazendo mais informações sobre essa questão, e todos os dias há novidades. E a gente tentou fechar, pelo menos por parte agora, né, um pouco das dúvidas, e claro que nós vamos contar com vocês aqui novamente, viu, Tami? Obrigada, Mônica. Obrigada, uma boa semana aí para você. Para nós, para todos nós. E obrigada a você que participou. Deixe suas perguntas aqui sobre direito do consumidor. Já vou levar para a reunião para a gente também trazer um profissional aqui, porque tem muita gente, Mônica, cartão de crédito e as mensalidades das escolas. Fique tranquilo que a gente vai trazer um profissional.